Petrusca Passos, psicanalista. Olá, gente. Gente, vamos falar de tabu hoje? Veja, eu não vou falar de sexualidade. Hoje eu vou falar realmente de sexo. Porque para Freud tem diferença de sexualidade para sexo. Sexualidade é uma coisa muito mais abrangente, está ligada ao corpo da gente, está ligada à mente, está ligada a como a gente funciona. O sexo é outra coisa. O sexo diz respeito à relação que se tem a dois, a três, a quatro, né? E ainda hoje, por incrível que pareça, é um tabu. Então, por um lado, a gente tem pessoas que chegam aos 20, 30 anos, virgens, por uma dificuldade muito grande e medo muito grande de se relacionar nesse mundo louco, que você não sabe para onde vai, onde as pessoas atuam. O que é atuar? Fazem as coisas sem pensar, de forma sexual, no sentido do sexo. E outras pessoas que perdem a sexualidade com 12, 13 anos de idade, às vezes nem a mulher às vezes nem está menstruando ainda, quando já perdem a virgindade. Que loucura é essa que está acontecendo, né? Então, a gente teve uma liberdade sexual há umas 3 gerações atrás, mais ou menos, que não se tinha antes. E aí, a gente foi para o outro lado da balança, né? Então, agora se podia tudo. Se pode tudo. Só que isso começou a criar um bocado de problema. Foi quando, primeiramente, a gente teve não é hemofilia, como é que é o nome da outra doença? Primeiro teve uma doença que se passou, depois chegou a AIDS, que fez com que se freasse esse sexo exagerado das pessoas. Não se parou, se freou um pouco. Com o avanço da tecnologia, a AIDS não tem cura, mas ela tem tratamento. Hoje você, com a medicação pro resto da vida, você não tem mais problema com isso. Mas a gente está vivendo numa mudança de comportamento sexual que está assustando as pessoas mais antigas. Porque antigamente o sexo e as relações eram criadas entre duas pessoas, normalmente heterossexuais, um homem e uma mulher, né, um feminino e um masculino. E a partir disso se desenvolveu uma família com os filhos e pronto. A grande mudança que começou depois daí foram as separações. Então, os pais começaram a se separar e a constituir outras famílias. Então, você era filha de uma mãe que se casava com outro homem que trazia mais filhos, então você passava a ter meios irmãos. E o pai também se casava e a nova esposa do pai trazia mais filhos, e aí você tinha meios irmãos por parte de pai também. E essa família começou a ficar muito extensa, né? Também passamos a ter as famílias de solo, né? Mãe solo, pai solo, principalmente mãe solo. E agora, a gente está entrando, a gente já entrou em uma nova fase onde tudo é possível. Que diga Joyce McDougall, que ela falava uma coisa que eu encontrei num dos livros dela que eu achei perfeita. Tudo é possível desde que não seja destrutivo para si ou para o outro. Então, hoje a gente tem trisal, a gente tem orgia, a gente tem relacionamentos unicamente sexuais. Como é que hoje eles chamam de amigo por benefícios, amigo com benefícios. Tudo isso são formas diferentes de relações, né? A gente tem um problema em relação a algumas mulheres, algumas meninas, na verdade, que foram criadas no conto da princesa, como a gente da nossa idade foi criado no conto da princesa, e que sonham em ter um amor que chegue num cavalo branco que a leve para ser feliz. Essas pessoas sofrem muito e algumas, inclusive, entram em depressão e chegam no consultório da gente. Acontece mais com mulheres. Né? Com homens acontecem também, mas acontecem mais com mulheres. E entrar nesse novo modelo, para quem não nasceu nessa época, é muito difícil. Agora, imagina um pai e uma mãe entrar numa situação como essa. Isso eu estou falando de relações, eu estou falando de escolhas
sexuais. Mas junto com isso, aí entra outra coisa que deixa os pais mais loucos ainda, que é o movimento de você escolher o seu gênero. Gênero é se eu quero ser feminino ou masculino. Petrusca, mas eu nasci com pênis, eu nasci com vagina. Como é que é isso aí? Mas uma coisa é o que você tem no corpo, na genética, no DNA. Outra coisa é aquilo que você sente, é como você se sente. Então, eu nasci num corpo de mulher e eu me sinto feminina. Eu sou cis. Mas tem gente que nasceu homem e se sente num corpo de mulher, que é o que se chama trans hoje em dia. E o contrário também acontece. Os trans dizem uma frase fantástica, eu aprendi com o Jordan, um amigo meu. Ele diz assim, se você não sabe o que é cis, é porque você é. Porque o trans sabe que é trans. Então, além da escolha de objeto, além da escolha do outro, que está muito aberta hoje em dia, a vinculação está muito superficial, não há um aprofundamento das relações. Há de alguns, mas muitos preferem essa relação. Eu chamo de superficial porque eu não sei outro nome para chamar, né? Mas que fica assim, eu tô com um hoje, tô com outra amanhã, tô com outra amanhã, e tá todo mundo bem, né? Além disso, eu tenho esse poder de... Não é poder, gente. Eu tenho essa abertura agora para poder dizer, para poder buscar quem eu quero ser. Você imagina um pai, uma mãe, da minha idade, mais velho do que eu, ou 10 anos mais novo, receber uma filha ou um filho, e esta criatura dizer, mãe, eu não sou menina não, eu sou menino. Ou então, mãe, eu não sou menino não, eu sou menina. É de pirar a batatinha de um. Qual seria o conselho? Poder se abrir para o novo. Poder tentar estar junto com o novo. Você não precisa ser igual, mas você precisa aprender a aceitar aquilo que é diferente. Isso serve para tudo. Quando a gente aprende a aceitar o que é diferente, a gente consegue seguir nosso caminho, né? A gente consegue lidar com as coisas com mais facilidade. Assunto confuso, eu sei. Dúvidas no direct.